Salve, salve, muito boa noite, seja bem-vindo à RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, você nos assiste ao vivo a partir de agora pelos canais 24 e 524 da NET em todo o estado e também em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para a sua audiência em nossas plataformas digitais, seja pelo nosso site rdctv.com.br, tá valendo pelo nosso Twitter, pelo nosso canal do YouTube, especialmente nossa live que já está no ar em facebook.com/rdctv digital, para você não apenas nos assistir, mas também comentar, enviar a sua opinião, interagir à vontade conosco e compartilhar. Compartilha aí lá nos seus grupos de WhatsApp, copia o link, manda lá nos grupos da Gremistada, da Coloradagem, seja pelo WhatsApp, pelo Face, como for, compartilhe. Você faz parte desse programa, que é um programa de torcedores, é um debate de verdade entre torcedores gremistas e colorados que está fazendo o maior sucesso graças à sua audiência, graças à sua participação. Estamos aqui firmes e fortes todos os domingos às 9 horas da noite. Agradecidos demais pela sua audiência, ainda mais neste domingo que temos muito assunto para tratar, porque a gente vai repercutir mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Meus amigos, ontem o Grêmio com seu time reserva entrou em campo, deu conta do recado e aplicou 3-0 sobre o competente time do São José, muito bem treinado pelo Rafael Jaques. A gurizada do Grêmio deu um show, inclusive o André, o desacreditado por muitos, André, ontem foi muito bem, foi o destaque da partida na vitória de 3 para o Grêmio, 0 para o São José. E hoje foi dia do Internacional, os colorados entraram em campo e receberam a equipe do Aimoré no Beira-Rio também. Conseguiram dar conta do recado fazendo 2-0, time reserva do Inter, mas com alguns jogadores muito experientes, de alta qualidade, como o próprio D'Alessandro e como o Rafael Sobis, que marcou um golaço inclusive. E agora o papo é Libertadores, porque terça-feira tem Grêmio e Libertad do Paraguai aqui na Arena, em Porto Alegre, jogaço. E no dia seguinte, quarta-feira, é o dia do Inter receber a equipe do Alianza Lima do Peru no Gigante da Beira-Rio. Então, um cardápio repleto nesta semana. E para fechar com chave de ouro, no próximo domingo, tem o maior clássico do futebol brasileiro, que é o Clássico Grenal, com a cobertura completa aqui da nossa RDC TV. Eu estava com saudade aqui desse nosso ambiente, do nosso programa, porque semana passada tivemos um programa muito especial em homenagem às mulheres. Essa semana, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, nosso beijo para todas as mulheres, todas as gremistas e coloradas. A gente respeita, admira e gosta demais de receber aqui as mulheres, que cada vez mais tem mais mulheres que entendem, que acompanham, que são apaixonadas e que nos dão aula de futebol, seja pelas redes sociais, em todos os espaços que ocupam. E a gente sempre defende que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive aqui no futebol, eles estão cada vez mais tomando conta e a gente fica feliz demais por isso. Então fizemos semana passada, de acordo com os meus registros, pelo menos, foi o primeiro programa de futebol 100% feminina da televisão aqui no Rio Grande do Sul. Então foi muito legal e esse programa foi apresentado por ela, a nossa musa dos comentários, a rainha da interatividade aqui da RDC TV. Boa noite, DJ Sharon Vieira. Boa noite, Júlio Lemos. Boa noite, telespectador. E boa noite aos nossos convidados. É isso mesmo, o programa da semana passada foi apresentado pela minha pessoa. Tivemos convidadas maravilhosas, o debate foi muito legal. Mulheres à frente, é isso aí, gente. E essa semana tivemos uma data muito importante também, que foi na segunda-feira, o meu aniversário. Então eu aceito nos comentários, parabéns pelos meus 21 anos. Aê, parabéns. Então, duplamente não, triplamente eu diria, né? Porque dia da mulher, dia do DJ ontem, inclusive, tem o aniversário. Então, parabéns, DJ Sharon Vieira. Essa é a semana das comemorações. Aceitamos presentes, né? Aceitamos presentes, aceitamos petiscos, bolos. Isso, mas tem que compartilhar com o pessoal aqui, viu? Claro. A galera aqui come bem, que eu sei. Valeu, DJ Sharon Vieira, e você participa então, como ela acabou de falar, você interage à vontade conosco. E agora aquele momento especial, DJ Sharon, que a gente toca os hinos mais lindos do futebol brasileiro, que são os hinos da nossa dupla Grenal. E eu começo com a equipe do Grêmio, que jogou ontem, a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o hino do clube gremista, composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues, para a gente apresentar a nossa bancada qualificada, a nossa dupla tricolor dessa noite. Sobe o som, sobe o som! Nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Ao som do belo hino do Grêmio, a gente apresenta essa dupla especial pela primeira vez aqui na RDC TV, pela primeira vez conosco no Nos Acréscimos. Começo aqui pelo meu lado esquerdo, Juliano Vietelli, ele que é um gremistão, tá sempre aí bombando nas redes sociais, comentando, mandando as suas cornetas e nos dando aqui a honra da sua parceria. Bem-vindo, Juliano. O bombando é relativo, né? O bombando que a gente corneteia, mas na mesma proporção a gente recebe corneta. Eu agradeço o convite, quero parabéns atrasado para a Sharon ali pelo aniversário. E também agradeço a oportunidade de estar aqui com grandes amigos, o Dricos, o Rola aqui, conhecendo o Fabrício hoje. Espero que a gente consiga manter um debate em alto nível, como a rivalidade Grenal merece, que para mim é a maior rivalidade do país e uma das maiores do mundo também. Com certeza. Seja bem-vindo então, Juliano Vietelli, ele que está muito bem acompanhado por outro colega nosso aqui, que nos dá a honra da sua presença, repórter lá da Rádio Grêmio Umbro, que é a rádio oficial do Grêmio, que está aí desde 2007 fazendo muito sucesso nessa proposta de falar diretamente com o seu torcedor, de representar oficialmente a sua marca. Bem-vindo, Luciano Rola, prazer te receber. Prazer é meu, um abraço também para a Sharon aí pelo aniversário dela, um abraço para a Grêmio Estada que está ligada conosco, satisfação, sorte aí para todo mundo, vida longa nos acréscimos aí. Valeu! E é uma satisfação poder estar falando da nossa rivalidade, falando do nosso trabalho, do Grêmio em especial, porque começa uma semana importante para nós agora contra o Libertad. E vale essa brincadeira aí, porque concordo com o meu parceiro aqui, é talvez a maior rivalidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Com certeza, é um dos maiores, está entre os 10 maiores clássicos do mundo, inclusive, o Clássico Grenal, e aqui no Brasil é disparado, né? Com certeza, pela qualidade, pela história e por essa rivalidade, que ao mesmo tempo que é intensa, é pacífica, a gente espera que seja cada vez mais. A gente dá um show com a torcida mista aqui, inclusive, né? Que é muito legal. Então, show de bola. O Grenal não adianta, é semana de Libertadores, vitória dupla da dupla Grenal agora no Gauchão, mas a gente está pensando no Grenal já, que é no próximo domingo, né? O grande clássico. E agora a gente troca o hino, DJ Sharon Vieira. A gente vai apresentar agora a nossa dupla dinâmica colorada ao som do belo hino do Esporte Clube Internacional, composto por Nelson Silva, glória do desporto nacional. Sobe o som, sobe o som. Ao som do hino do Inter, a gente apresenta a nossa dupla de convidados dessa noite, lá na nossa extrema direita, esse cara que é parceirão, que faz parte, né, do time titular aqui do Nos Acréscimos, sempre que possível está conosco, é a mente brilhante do programa, grande colorado, pai do Enzo, Fabrício Berto, o homem que está sempre certo. E aí, Júlio, prazer, Dricos, o Juliano e o Luciano aqui, muito prazer. Um grande prazer, uma honra sempre estar participando aqui com vocês aqui do Nos Acréscimos, é um programa que já faz parte aí do final de semana dos gaúchos, né? Sempre ao final da rodada ou até no meio da rodada, né? Sim. Como acontece algumas vezes no Brasileirão, a gente está acompanhando e poder debater aqui com o pessoal aqui em alto nível, tanto falar de Inter, de Grêmio, né? E falar de futebol em geral é sempre muito bom, né, Júlio? Então, estamos aí. Parabenizar novamente a Sharon pelo aniversário, dia do DJ, dia da mulher, enfim. E mandem aí bebidas, comidas, presentes aí pra Sharon. A gente tá aí esperando, festa, pessoal. Ó, tiver alguma coisinha pra gente tomar aí também, fique à vontade aí pra presentear a Sharon, tá? E é isso aí, vamos bater um papo descontraído aí, mas também vamos falar sério sobre o Inter e o Grêmio. Maravilha! E o Fabrício Berto tá muito bem acompanhado. Estreante aqui nos Acréscimos, é um grande colorado. A gente está negociando faz tempo a tua vinda aí, né? Sei que a FIFA está em ampla negociação. A gente tem o prazer de receber aqui hoje Dricos. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. É muito legal estar aqui. Obrigado pela companhia. O Rola lá num grande projeto lá na Rádio Umbro. É muito bacana ver o crescimento dessa mídia no Rio Grande do Sul. É importante, seja no rival, mas ainda assim é importantíssimo a gente ter esse espaço para o torcedor se comunicar diretamente com o torcedor também. O Juliano é meu amigo aí há muito tempo, a gente às vezes parece que a gente briga mais do que a gente fala coisas boas e amenas, mas a gente sabe o limite da coisa, e o Berto é um parceirão lá de Inter há muitos anos também. Falar um pouco de futebol, do Inter, das coisas do Inter e também um pouco da rivalidade, né? Eu acho que dentro do Brasil a rivalidade Grenal é realmente a maior, né, a que causa mais explosão, eu acho, paixão, e move com o estado inteiro, né? Porque em outros estados existem outros clubes talvez que façam jogos semelhantes, mas não tão acirrados quanto os de Inter e Grêmio.
prazer em estar com vocês aqui, cara. Maravilha, maravilha. A gente te agradece demais. Está oficialmente aberto o nosso humilde programa aqui, o nosso Nos Acréscimos ao vivo na sua RDC TV. E já lembrando para você também seguir o Nos Acréscimos e seguir a página da RDC TV lá no Instagram, porque está rolando uma promoção muito legal. A RDC TV vai presentear um gremista e um colorado. Cada um vai receber um par de ingressos para estar no palco da Libertadores aqui em Porto Alegre. Então, terça-feira tem Grêmio e Libertad, e você pode ser um dos o premiado ou a premiada e levar um acompanhante junto. Também no dia seguinte, na quarta-feira, aqui no Beira-Rio, Internacional e Alianza Lima. Quer saber como participar? Como você pode concorrer a esse ingresso? Só entrar lá no Instagram, no @RDCTV Digital, e ficar por dentro de toda a nossa programação, de todas as promoções culturais aqui da RDC TV, porque o Rio Grande se conecta aqui. Senhores, antes de a gente falar do gauchão, das vitórias de Grêmio Internacional desse final de semana, eu quero recapitular um pouquinho, brevemente, a semana que se passou de Libertadores, né? De estreia da Libertadores para a nossa dupla Grenal, os dois jogando fora de casa, o Internacional lá no Chile contra o Palestino, vencendo inclusive por 1-0 com gol do Rafael Sobis, e o Grêmio que estreou na Argentina contra um adversário tradicional, digamos assim, que é o Rosário, né, que já foi pedra de tropeço do Grêmio já no passado e conseguiu arrancar um empate em 1-1. Para vocês, gremistas, como foi a avaliação aí dessa estreia com empate lá na Argentina? Não, pode. Assim, o Grêmio é um clube que nasceu para jogar esse tipo de competição. Isso todo mundo sabe. Tá no DNA. Tá no DNA do clube. Então o Grêmio, a própria instituição, ela reconhece as dificuldades. Então o Grêmio é um time que ele entra nesse certame sabendo do que ele vai encontrar, seja onde for. Ele vai lamber a ferida na hora da derrota, como foi 3-0 em 2016, e um ano depois o Grêmio deu a volta por cima, conquistando um tricampeonato. 2018, o Grêmio foi a uma semifinal contra o River Plate e, a 8 minutos, perdeu, né, de estar mais uma vez numa final. Eu sempre brinco na Grêmio Rádio, dizendo que a Libertadores ela tem mau hálito, frieira nos pés e assusta a criancinha. Sim. Porque se tu não entender a competição como ela é na essência, tu vai te atrapalhar. O Inter é uma prova, que foi um clube que jogou os anos 80, jogou a final em 80, perdeu para o Nacional, e aí ficou durante muito tempo tentando beliscar, tentando chegar, e até que uma hora engrenou e a coisa foi. Então é complicado. Então o Grêmio começou, na minha opinião, com o pé direito, porque empatar fora de casa é um bom resultado. Na Argentina ainda? Na Argentina, e vai buscar. Eu acho que agora vai buscar, vence o Libertad do Paraguai, vence depois os chilenos, e aí vai buscar as oitavas de final para tentar brigar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, que não vai ser fácil, né? Claro. A gente vai ser uma briga com todos os clubes brasileiros e o próprio River Plate, que é o atual campeão. Mas dá para dizer, Juliano, que em questão de desempenho, eu particularmente esperava um pouco mais pelo aquilo que a gente tem visto do Grêmio. Claro que a gente está vendo o gauchão, que é outro patamar, né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas para mim, esse desempenho não tão positivo se deve à ausência do Michel. Acho que ele fez muita falta, sobrecarregou o Maicon na marcação. E o Grêmio, quando o Maicon e o Luan não são aqueles jogadores que nós estamos acostumados a acompanhar, todo o time acaba decaindo um pouco, né? Eu acho que o Grêmio perdeu um pouco da velocidade na saída de bola ali com o Rômulo, até um jogador que ele não tá com tanto ritmo, até no Flamengo ele não jogava, né, vinha de lesão. Mas apesar de tudo isso, o que mais me deixou tranquilo em relação ao Grêmio é que nós saímos da Argentina com um empate, que é sempre difícil jogar lá, e achando um resultado não muito bom pelo que o Grêmio apresentou. Até o Grêmio teve mais volume de jogo do que o Rosário. Mas principalmente a característica que me fez olhar e ver e criar muita esperança em relação a esse ano é que nós, na Argentina, o Grêmio sofreu um gol. Em nenhum momento o Grêmio rifou bola, o Grêmio se mostrou nervoso, o Grêmio botou a bola no chão, criou uma chance, perdeu, criou outra, fez o gol e criou diversas oportunidades até de virar a partida. Então, como o Rola falou, Libertadores é muito difícil, né? Não existe adversário fácil, até o Internacional enfrentou o Palestino, que é uma equipe que talvez tu entre um pouco desconcentrada, né? Equipes que parecem pequenas, mas todas estão lá, têm pelo menos uma qualidade para estarem ali, elas representam os países. Chegaram ali por mérito. Exatamente. Né? Então o Rosário Central, apesar de estar em má fase, tinha técnico novo, o ânimo do time é outro, era uma outra competição, ou seja, era a chance deles começarem a escrever uma nova página no ano, onde eles não tinham
onde eles não tinham vencido ainda, né? Não venceram ainda. Então todos esses componentes eles têm que ser levados em consideração na hora de avaliar o resultado, não só a atuação do clube. Né? A gente tem os gols aqui da estreia do Grêmio na Libertadores. A gente já vai continuar esse debate também falando do Internacional, mas está aí na tela para você recapitular, né? O Grêmio tomou um gol muito cedo, com menos de 2 minutos. E por incrível que pareça, né? Uma zaga que para mim é a melhor do futebol brasileiro, quiçá do continente. Na minha concepção, teve uma falha do Kahneman ali no tempo de bola, né? E principalmente da lateral direita, do Leonardo Gomes, que não estava bem posicionado, deixou o cruzamento acontecer. O pessoal criticou muito o Paulo Vitor naquele lance ali, por ele não ter saído, mas num dos ângulos tu vê que a bola não foi tão dentro da pequena área assim para ele sair. Ela não estava tão baixa também. Tanto que caiu nas costas do Kahneman. Exatamente. Acho que foi mais uma questão de posicionamento do Leonardo e uma desconcentração do Kahneman. E tá aí o golaço do Everton, né, que acabou perdendo uma boa oportunidade antes, mas depois lacrou com esse golaço desse que dá para dizer que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, né, Roland? Eu acho que sim, eu acho que o Everton merece, né, essa fase, tudo que ele vem vivendo, porque ele foi um guri que ele recebeu o apoio, né, de quem tinha que dar na hora certa dentro do clube. E o próprio Renato falou isso, né? O Renato é um treinador que eu até, acho que uma das coletivas, eu não lembro agora, acho que foi ano passado, eu perguntei isso para o Renato em relação aos meninos, né? O quanto eles tinham essa confiança nele, pela linguagem que ele adota com os jogadores e tal, pelo jeito que ele trabalha com os jogadores. E o Everton foi um cara que aproveitou isso. O Everton foi sugando tudo que era bom, né, para a carreira dele, foi ouvindo quem tinha que ouvir, e eu acho que isso no futebol é uma coisa primordial. Tu tem que te cercar de pessoas que vão realmente contribuir, que vão agregar. E humildade, né, para aprender, né? Exatamente, e saber fazer a leitura. E o Everton, ele foi degrau a degrau e tá aí. Hoje é um dos melhores jogadores da América do Sul, do Brasil, e vai dar muita alegria, com certeza, ainda para o Grêmio, né, e também depois, futuramente, no outro clube que venha a defender. Vai desempenhar um bom futebol. E o Grêmio está mostrando também essa solidez, muito pela longevidade desse trabalho, né, do Renato, que já está fazendo aí, vai para mais essa temporada de 2019. E isso facilita, né? Facilita para quem está trabalhando, com a direção, com a comissão. E até na hora da cobrança, é uma relação diferente, né, do que aquele cara que está chegando e tem que conhecer o ambiente, O Renato não, o Renato está em casa, o Renato está no quintal dele, está na sala dele, está na cozinha dele. O Renato sabe como tem que fazer. E tem autoridade, né? E tem autoridade. Com a torcida, com a imprensa, com o time, com a direção. E o Everton tá fazendo o que sabe. E é aquela frase que a gente brinca muito no Twitter, que até não me lembro quem falava, posso estar cometendo aqui, né, um erro e não lembrar, mas já peço desculpas. Alegria nas pernas. Né? Não me lembro agora quem era. O Bernardo, né? Foi a Copa do Mundo do Bernardo. O Galvão Bueno falava muito isso. O Everton é um guri que dá para dizer que tem alegria nas pernas. Sim. E tem alegria na vida, né? Porque está muito bem resolvido com um Tri da América, com uma Copa do Brasil, com uma Recopa, com um Campeonato Gaúcho. Então, e soube esperar muito bem, né? Soube esperar muito bem o tempo certo. Tu acabou de mencionar isso, esse tempo de maturação da base, porque ele foi reserva do Pedro Rocha. Isso. Aí quando o Pedro Rocha saiu, agora o momento do Everton, tinha o Fernandinho. Né? E ele soube esperar muito bem esse momento e soube também filtrar os conselhos junto com as críticas, porque tinha muita gente fazendo a meia-culpa nossa da imprensa, né? A mídia tradicional muito falava, não, eu debati com muitos colegas que diziam, não, o Everton é jogador de segundo tempo, assim como o Nico Lopes no Inter. É aquele cara que vai entrar depois para resolver, o que é uma barbaridade ao meu ver, né? Hoje tá aí o Everton... Isso aí eu bato sempre, falando, né, do Grêmio, que eu acho que eu sempre bato quando a gente fala de categoria de base, né, tanto de Inter e Grêmio, que é uma falta de paciência que nós temos, todos nós, torcedores, dirigentes, conselheiros, imprensa. A gente não tem paciência, cara. A gente não tem paciência para esperar. O caso do Everton, me lembro o Grenal da torcida mista que citaste em 2015, foi o primeiro, em março de 2015. Foi um Grenal no Beira-Rio, né, do primeiro da torcida mista. Foi entre 2 jogos da Libertadores que o Inter tinha vencido um, aí escalou um time reserva e o Everton já tinha entrado em 2014, mas o Filipão estava inserindo ele no time titular ali. Depois dali ele voltou para a reserva, ele voltou para o time titular, ele foi reserva quando tu falaste do Pedro Rocha. Cara, tem que esperar, o clube também tem que esperar o momento certo, né? Aí entra treinador, entra toda uma questão. Mas como tu falasse...
A cobrança... Tá todo mundo já pressão. cobrando, não deu certo. Não deu certo. Eu me lembro, eu falei pro meu compadre, o segundo tempo na torcida mista eu assisti com o meu compadre, lá, com meus amigos, com o Thales, com meu irmão, todo mundo, né, que foi no jogo. Eu disse, cara, se esse guri fizer um trabalho tipo o Tyson fez no Inter, de acertar a conclusão a gol, porque ele tinha drible fácil, ele era um guri liso, sempre foi. Se ele começar a acertar no gol, pode ser um grande jogador. E aí o tempo foi mostrando isso, eu acho que ele foi aprimorando também internamente, né? E hoje está aí, esse jogador de seleção brasileira, né? Então, mostra que a gente tem que ter paciência. A gente, todos nós. É um processo, É um processo. Não quer dizer... É o caso do Grêmio agora, com os meninos que estão lançando o Inter também. Todo mundo cobra muito o Sarrafiori, né? Que está fazendo boas partidas. Só que ele se profissionalizou agora, ele nunca tinha sido profissional. Então a gente tem que ter essa paciência com ele. De repente ele foi bem hoje, bota ele no time no meio da semana, depois ele não vai tão bem, mas calma, a gente tem que ter paciência. É um menino que tem que ser trabalhado, está se adaptando à cidade, é uma nova rotina na vida dele, uma nova cultura, totalmente diferente. E num clube grande, com uma estrutura, com grandes jogadores. Então a gente tem que ter paciência, cara. Eu acho que esse é o papel, a gente tem que ter paciência, né? Então a gente viu um jogo do Grêmio ali, até ratificando o que disse o Luciano no início, essa competição, a Libertadores, a gente tem que competir, cara. O Rosário não ganha desde outubro, novembro do ano passado, mas fez um bom jogo, encarou um time experimentado já. E o que se fala também na Libertadores da América é que tem que ganhar. Não interessa jogar bonito. Bom, tudo bem. Agora, nós que somos consumidores também e somos torcedores apaixonados, e, enfim, eu tenho essa oportunidade de estar com a galera da Grêmio Rádio trabalhando. Eu gosto de ver um bom futebol, óbvio. Eu gosto de ver qualidade. É claro, tu vai em campo, tu quer ver baile. Agora, se não der para dar, se o baile não puder acontecer, vai abaixo da porrada mesmo, entendeu? E o Grêmio já ganhou Libertadores assim. É a leitura da competição, né, que deve ser feita, né? É interessante também a gente vendo os melhores momentos ali, eu acompanhei o jogo, foi logo depois do jogo do Inter, né? Eu estava na praia, enfim. No time do Rosário, um baita jogo do camisa 5 que o Inter já tinha tentado contratar, ou esteve nas tratativas aí de início do ano do Inter, né, que é o Leonardo Gil, né? Isso. Grande jogador, carteou o jogo inteiro no time do Rosário, estava na direita, estava na esquerda, bola parada, chute fora da área, deu uns 2 bons chutes no gol. É um bom nome aí para se analisar aí para Inter. Eu tenho certeza que depois da Libertadores ele está fora do Rosário. Eu quero ouvir o comentário do Drico, mas já fazer o link. Vamos ver os lances de Internacional e Palestino. A estreia colorada lá no Chile contra a equipe do Palestino. Tá aí para você na tela. E já a tua avaliação aí, Dricos. Essa semana viralizou... 2 vídeos viralizaram essa semana bem interessantes. É o D'Alessandro no pré-jogo, dizendo que não vai ganhar quem jogar melhor, vai ganhar quem tiver mais concentrado. E o D'Alessandro fazia referência a frases que o próprio Odair tinha usado anteriormente. E isso até explica bastante como está a relação entre técnico e plantel, né? Que na minha opinião é uma relação muito boa. No momento é o que a gente precisa para jogar uma competição do tamanho da Libertadores. E o Sobis também deu uma entrevista, que foi ao ar no meio da semana, dizendo exatamente isso, né? Que na Libertadores tu não tem que ir pronto para jogar, às vezes tu tem que ir pronto pro combate mesmo. Porque os caras vão te bater. Deu exemplo do Tajeres, inclusive, né? Que o São Paulo tentou ir para cima deles e não conseguiu jogar a bola, porque o Tajeres bateu bastante, né? Jogou um futebol muito mais combativo do que competitivo. Esse time do Palestino era um time muito rápido, dá pra ver nos lances que era um time que se posicionava rápido, principalmente pelos 2 flancos. O Inter foi pra lá com o Patrick na direita, pela esquerda, sendo um cara duvidado por parte da torcida. Como há tempo não jogava, né? Nessa posição mais aberta à esquerda. Mas um homem de confiança no Odair, né? Pra jogar sempre recompondo ali e basicamente nas costas do lateral direito do Palestino. O Potker fez uma boa partida, na minha opinião, também no primeiro tempo, principalmente. Agora, o Inter, tanto o Inter quanto o Grêmio, né, eles perderam boas oportunidades de ampliar o placar no caso do Inter ou de vencer a partida no caso do Grêmio. Nos lances do jogo do Grêmio ali, não umas 3 oportunidades que, basicamente, o time argentino se salvou de perder a partida, né? E no jogo do Inter aí, essa cobrança de falta do Sobis, por exemplo, ela é o reflexo da Libertadores. O Sobis percebe que o número 21 do Palestino de salto em diagonal
tá? Ele abre a barreira, antes mesmo da batida dele, ele já tá com a barreira um pouco aberta. E o goleiro esperando o cruzamento. O goleiro foi foi marcar o Cuesta, o Patrick e o Moledo, que estavam no mesmo espaço dentro da área. Aham. Aí ele tem 1,5 segundos, porque eu cronometrei esse tempo entre a bola sair do pé do Sobs e chegar no gol. Isso que é estatística. Não deu 2 segundos, não deu 2 segundos, deu 1, essa bola do Alessandro aí, ó, se ele faz esse gol aí, bom, aí sim, uma semana inteira do Alessandro sendo extremamente elogiado pelo gol, né, sem dúvida. Então, assim, acho que os dois tinham combates muito difíceis na primeira rodada. Eu achava que a tarefa do Grêmio me parecia mais difícil, porém, pelo futebol que o Grêmio vem apresentando e pelo ciclo que o Grêmio vem vivendo nos últimos 3 anos, com uma equipe basicamente igual, né, mexendo peças bem, mas ficando com o Everton, ficando com o Luan, que mantendo a base, são né? extra classe, né, dentro do futebol brasileiro. Então, se esperava, eu acho, que o Grêmio fizesse uma partida de imposição, né, e que vencesse, apesar de todas as dificuldades, né, e o Inter se imaginava um jogo um pouco mais difícil, né, porque seria truncado, a equipe do Palestino viria um pouco mais fechada e tentando espetar pelas laterais. Agora, que atuação fizeram o Edenilson, pra mim foi o nome do jogo, já vem muito bem também no gauchão, mas nessa estreia da Libertadores foi frio, foi muito importante no meio-campo colorado. E o Lomba, né? O Lomba operando milagre nesse jogo. O Lomba, desde o ano passado, enfim, desde 2017, né, quando ele tem a oportunidade, ele já vem se mostrando, acho que em atuação no país, um dos melhores, né? Ele está numa fase muito boa. Parabéns ao Daniel Pavan, né, que o cara transforma os goleiros de uma forma, assim, impressionante. E eu comemorei quando foi o Palestino, cara, que classificou justamente porque eles jogam mais que o Tajeres. A gente teria dificuldade se fosse o Tajeres, justamente porque eles se fecham e fazem aquela catimba argentina lá que a gente viu no próprio jogo do Grêmio. Rosário esperando a oportunidade, saindo um pouco, entendeu? E é contra o nosso sistema de jogo. Então o Palestino jogou mais e acabou dando mais espaço, o que proporcionou, né? A gente vê um Patrick, vê um Edenilson solto, né? E ver o time chegando e buscando algumas oportunidades. E teve outra coisa, jogar contra o Palestino foi melhor, porque o Inter, o Tajeres vinha nessa crescente dentro da competição, todo mundo esperando que o Cholo Guinhaçu pisasse no Beira-Rio para ser homenageado no fim da sua carreira, merecidamente, é um ídolo. 40 anos. Multicampeão, um cara que merece toda a pompa e honra. O problema é enfrentar um ídolo dentro do Beira-Rio. É a zebra. Desgraça a cabeça ainda todo é a mundo, zebra, cara. né? Na história recente a gente enfrentou aí o Sobs, a gente enfrentou enfrentaria o Guinhaçu, a gente enfrentou o Fernandão 2010, né? O Yarley, um pouco antes o Fernandão também pelo Goiás. Que aquele jogo onde ele é expulso, porque na minha opinião até hoje ele não aguentou a pressão de jogar no Beira-Rio. Então, o Alex também. O Alex, exatamente. Então, assim, é complicadíssimo. E eu acho que se cria essa esfera do receber um ídolo que ganhou o mundo, que teve em conquistas importantíssimas. Ali, né, cara, o Guinhaçu seria um caso... todo mundo já estava enaltecendo ele. Então seria aquela coisa assim, Nando Rocha que eu diga, lá de Portugal. Se perdêssemos, ao menos seria pro Guinhaçu. Tava começando a se criar essa esfera, sabe? Então... Uma pena que ele tenha se desclassificado, mas que bom que foi contra o Palestino e que bom que nós vencemos. A primeira batalha foi vencida contra o Palestino. É muito importante a gente conseguir esses 3 pontos, que a gente tem 3 partidas em casa agora para definir a classificação. Agora é para matar. Será que o Inter vai jogar bem de novo? Contra o Alianza vai vir fechado? Vai pegar o River campeão e tal? Cara, em 2015 o Inter ganhou todos os jogos em casa, ganhou até a semifinal, não ganhou a final porque não chegamos na final. Então o Beira-Rio, querendo ou não, é muito importante nesse quesito e nesse ciclo aí de Libertadores. Então a torcida, tenho certeza, já esgotou os ingressos, vai apoiar e vai fazer nós buscar mais esses 3 pontos para ficar, né, na liderança isolada e aí sim, no próximo jogo, já definir praticamente a classificação. E o 5º e 6º jogos que o Inter vai ter na Libertadores são justamente as 2 partidas onde o Paulo Guerreiro volta, né? Exato. Então vai ter que ter aquela fase de adaptação ainda dele no time titular para jogar Libertadores. Então óbvio que é um cara diferente, então
mas ainda tem que ter essa fase de adaptação. Se não depender dele para salvar nos últimas 2 rodadas, a gente tiver classificado sem a pressão, eu acho que vai ser melhor para todos. Vamos dar um tempinho aqui de Libertadores, vamos segurar um pouco para a gente falar mais na sequência, projetar essa semana, para falar do Campeonato Gaúcho, né? Eu quero mostrar aqui os gols da vitória do Grêmio nesse sábado, o Grêmio que bateu o São José por 3-0, time reserva, e quero colocar aqui em ação a nossa dupla gremista para comentar essa atuação do Grêmio, que ontem deu gosto de ver esse jogo, embora não fosse com os titulares, mantidos os conceitos, mantido o padrão de jogo de qualidade do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio está acostumado com o padrão Renato, né? E eu fico à vontade para falar sobre isso, porque eu vejo muito, até pelo próprio Twitter, da forma como o torcedor se manifesta em relação ao grupo do Grêmio como um todo, onde o Renato mesmo, ele mesmo fala nas coletivas, o meu time ele vai jogar fora de casa, né, da mesma forma que joga em casa. Sim. Ou seja, então ele tem que treinar, ele treina para isso, né? Vai atacar, tem a bola, ele gosta da bola, o time do Grêmio gosta de ter a bola. E ontem foi perceptível, né? O Montoya já está ficando mais solto. Já fez o segundo gol, né? O PP está pegando mais confiança. O André, apesar das críticas, ontem fez o que fez. Olha esse passe calcanhar do André. Exatamente. E tem aí muito aquilo que eu falei no início do programa. Tem muito o dedo do Renato. Tem muito a participação do Renato. E o quanto é importante para pegar esses jogadores que estão levando uma paulada, levando aquela carga. E é normal, porque eu sempre digo, o torcedor tem que cobrar, tem que realmente bater panela, porque está no seu direito. Agora, esse grupo com o Jean-Pierre, essa gurizada que o próprio Capixaba, que até ontem estava um pouco abaixo, né, do que já produziu, tá na conta do Renato. Eu vou morrer falando isso. Tá na conta do Renato. Então hoje o time reserva do Grêmio, enfim, transição, seja o que for, vai jogar da mesma forma como o titular joga, porque é a filosofia do Renato, né? Tem a bola, propõe o jogo. Só pra gente retomar, Viatelli, a escalação do Grêmio, para quem não acompanhou ontem, o Grêmio foi escalado com Júlio César. A surpresa para mim ontem, Matheus Henrique sendo testado na lateral direita. A zaga com Paulo Miranda e o Marcelo Oliveira, criticado que ontem fez boa partida, na minha opinião, o Marcelo Oliveira. Lateral esquerda, o Juninho Capixaba. Os volantes, Darlan, a gente vai ter que falar muito sobre o Darlan em instantes. Do lado do Darlan estava ontem como volante, me falhou a memória agora, a gente já lembra. Na trinca do meio-campo tinha o PP na esquerda. Tassiano. Perfeito. Darlan e Tassiano. Lá na esquerda o PP, centralizado o GPR, Montoya na direita e André na frente. Esse é o time reserva, entre aspas, do Grêmio, que ontem jogou muito bem, né? Tem o Diego Tardelli ainda, né? Que entrou logo depois. Isso, a estreia. Então, né? Creio que o centroavante desse time reserva seria o Viseu. A gente tem que descontar a qualidade do adversário, né? Porque o São José, ele vem numa decrescente, podemos dizer assim, faz alguns jogos que não vence. Mas o importante é justamente nesses jogos tu manter um padrão de qualidade de jogo, que é o que o Grêmio vem conseguindo fazer no Campeonato Gaúcho, né? Passa tranquilidade, os jogadores pegam confiança, como é o caso do André, que é um jogador que sofre demais com as críticas, eu acho merecidas críticas, né? Porque ele até agora ele não tinha estreado. Eu acho que ele ganhou uma folga. O jogo de ontem não significa que ele já se transformou, que ele é o cara que a gente precisa. Eu ainda tenho sérias restrições a ele, acho que não é um jogador do nível do Grêmio. Torço para que ele faça boas apresentações para o Grêmio conseguir uma boa negociação, né? Mas que bom que um jogador desse, aí que entra a questão do comando do Renato, ele consegue fazer com que um jogador que está praticamente desacreditado, é escrachado pela própria torcida, né? Merecidamente, diga-se de passagem, porque nada é de graça, o Renato consegue fazer esse jogador se focar, trabalhar e dar a volta por cima, né? Criar chances. Espero que ele consiga novas atuações como a que ele teve ontem, aí, até para que a carreira dele decole e que o Grêmio tenha um grupo ainda mais forte. Né? Como foi o caso do Marinho também, né? Aqui no final do ano, até no programa que nos acréscimos, a gente recebeu naquela noite o filho do presidente Romildo, né? O Romildinho, que a gente chama, o Romildo Bolzan Neto, gente fina demais, conselheiro do Grêmio, e nós questionávamos ele justamente porque tinha sido aquela semana que viralizou o vídeo do Marinho, né? Toda aquela questão polêmica, e o Marinho pós-férias, o Renato conseguiu sacudir o Marinho. Para mim, hoje, ele é o dono daquela posição na extrema-direita, pelo que está rendendo, né? Mas é aquela coisa,
O Renato, até não só o Renato, outros técnicos, assim, eu vou lembrar aqui, Paulo Autuori, deixa eu ver, mais aí o próprio, acho que Celso Roth na época, enfim, não me lembro também, mas alguns técnicos que a gente vai em coletivo e acaba perguntando a questão do pai, do professor, do irmão mais velho, dos rótulos. Sim. Tem treinador que não gosta disso. Agora, tem treinador que veste e diz assim, não, eu sou o pai mesmo. Eu mato no peito. Eu mato, eu chamo, eu sou o psicólogo dos caras e a minha linguagem é assim, mas é lá dentro. Então, a gente não sabe o que se passa, na verdade. Eu vejo muito a imprensa falando isso, falando aquilo, os torcedores, também, todo mundo está no seu direito. Mas dentro do vestiário, na verdade, se é bem trabalhado, não vaza. E aí ninguém sabe o que acontece. E o Renato tem isso, de chamar o jogador, isso daqui, ó, tu errou, vamos lá, o pessoal conta contigo, sabe? E eu acho que isso é o que o Marinho, talvez, na essência, depois conseguiu captar. Porque se tu tem, é a mesma coisa, é como se fosse o Falcão, por exemplo, que é um dos ídolos do Internacional. Sim. A linguagem dele com um boleiro mais novo, por tudo que ele já passou, é diferente. Não tem como. A gente não tem a dimensão do que rola num papo entre um profissional do tamanho do Renato com um jogador desse que ainda poderá render ou vir a render ao clube. Então o Marinho, eu acho que pegou bem o que o Renato queria e acendeu. Do próprio Marinho, eu até estendo um pouquinho para o André, analisando assim o Grêmio. O André ficou um tempo parado ano passado em relação àquela questão, vem para o Grêmio, não vem para o Grêmio e tal. Pegou um grupo em andamento, um time que não jogava para ele, né? Demorou a adaptar. O próprio Marinho veio da China, segunda divisão da China, que joga uma vez a cada 10 dias, sei lá, uma vez por semana. Eles tiveram uma pré-temporada, cara. Eles tiveram uma pré-temporada e agora está fazendo 60 dias de trabalho, tanto para Inter e Grêmio. Vão render mais, cara. Vão render mais. A gente tem que ter paciência. Entra no quesito paciência. Claro, tem jogadores que às vezes não encaixam no esquema, no perfil do clube. Né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência. O próprio Marinho. O Marinho é um jogador de velocidade. Né? Se vai dar certo ou não, aí é questão de conseguir adaptar no sistema. Ele tem um perfil, né, que o Grêmio precisa, que o Renato pede dos outros, né, dos outros padrões dos outros times, como tinha Fernandinho, tinha Pedro Rocha, jogadores de velocidade pelo lado. Ele se encaixa nesse perfil. Eu acho que ele precisava de uma pré-temporada também. Né? Isso eu acho que ia facilitar o trabalho dele, assim como muitos outros jogadores no Inter, que a gente vai ver desenvolver um bom futebol esse ano em razão de pré-temporada, vindo do ano passado, né, de outros clubes, vindo de fora do país. Eu acho que principalmente jogador que vem de fora do país, a gente tem que ter essa paciência de esperar a adaptação dele e uma pré-temporada, para ele estar no nível exatamente físico, força e técnica dos outros, e aí para ver se ele vai dar certo ou não. Também, exato, né? aí tem um entrosamento todo. É que né? a questão assim, ó, quando a gente vai no estádio e vê no estádio o jogo, a gente tem uma noção completamente diferente de ver pela televisão. A gente consegue observar a movimentação do jogador, a gente consegue observar o técnico chamando a atenção, etc. A questão do André, para mim, como torcedor, ela passa por questão de postura dentro de campo. O André, ele parece um jogador indolente, desinteressado dentro de campo. É o perfil dele, mas é o perfil dele. Aquele cara tu olha o André, porra, o cara tem, desculpa o termo, 1,80 m e poucos, 80 e poucos quilos, e ele não ganha uma no corpo. O zagueiro encosta nele, ele aí tu vê o Jael entrar. Por que a torcida gostava do Jael? O Jael, no início, o Jael dominava na canela, era um horror. O Jael joga o que joga agora pela confiança que ele criou depois. Marcou o primeiro gol no Japão, no final de semana. Na estreia dele, né? Então o Jael, se ele não estava bem tecnicamente, ele compensava com força, com entrega, com dedicação. O André, ele não estava bem tecnicamente. E daí ele não fazia nada, ele sumia. O Grêmio tinha um a menos em campo. O Marinho, ele tem velocidade, o Marinho tem jogada pessoal, tá? Só que ano passado eu vi o Marinho jogar, e é uma opinião minha, eu olhava, meu Deus, que cara burro, porque o jogador do Grêmio é que ele era um peladeiro, entendeu? Ele não sabia como... Não estava inserido. Não estava inserido. Eu acho que ele nunca esteve, porque quando ele se destacou no Vitória, ele era um jogador que eles tocavam a bola para ele, salve-se quem puder, entendeu? Como o André do esporte. Exatamente. O André, ele se destacou num time que tinha... Ele começou num time que tinha Robinho, Ganso e Neymar. Eram esses três, né? E o André lá na frente, ele não precisava fazer nada, era só botar na rede. Isso aí, isso aí. Entendeu? Então ele se tornou um centroavante de time pequeno. E tu acaba relaxando, porque todo mundo vai jogar para ti.
O time joga a bola no André, o cara que ganha centenas de milhares de reais, ele vai ter que resolver. Também, essa questão do homem de referência, que todo mundo fala do futebol, a referência, né? O terminal que vai ficar ali dentro da área. Sinceramente, eu acho que se falam tanto na modernidade do futebol moderno, do futebol na Europa, do futebol lá de Urano, sei lá onde. O cara hoje pode se movimentar tranquilamente. Eu não vejo problema quando daqui a pouco o 9 sai um pouco da área. Mas foi isso que o André fez ontem, que se destacou. Deu assistência, voltou. E eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que se movimentar. A coisa tem que rodar. Tem que ser inteligente. O jogador inteligente, ele percebe abre que... o espaço dele. Eu jogo fixo, mas aqui não tá dando. Tô no meio de dois zagueiros aqui, 2 metros. Esse o tempo vai vir, né? O centroavante plantado lá. Ou tu vê que os jogadores inteligentes, quando eles têm uma marcação individual, eles se movem de forma que eles abrem espaço para os outros. Ele vai abrir um rombo na defesa, ele vai saber se mexer. E é isso que o Marinho não sabia fazer. Esse ano, ele está tendo esse destaque porque ele continua tendo a mesma coisa. Ele tem o chute, ele tem a jogada pessoal, ele tem a velocidade. Só que ele está sabendo onde se posicionar. O passe, o que fazer com a bola. Antes ele pegava, baixava a cabeça e saía correndo. O gol do Grêmio contra o Rosário foi uma invertida de bola dele pro Everton. Ele levantou a cabeça e viu lá, do outro lado, virou. E em cima disso, quando tu tinha o Jardel, por exemplo, aí barbada, né? Até eu cruzo, né? Aí eu cruzava pra bola. O Nelson Cerqueira disse que tu não chega no fundo pra cruzar. Mandou uma mensagem aqui. O Nelson Cerqueira disse que tu não chega no fundo pra cruzar. O cachorro castrado, aquele que fala. É corneteiro. A gente vai fazer uma parada rapidinho aqui. A nossa produtora Fefa tá fazendo o sinal ali. Chega de falar nesse bloco. A gente faz uma parada bem rápida e na sequência nós vamos continuar falando do Grêmio. E claro, vamos mostrar também a vitória do Internacional pelo Campeonato Gaúcho. Vamos falar muito de Inter e vamos projetar essa semana fantástica com Libertadores e Clássico Grenal. Não sai daí. Nos acréscimos, volta já. DJ Sharon Vieira, solta o som. Da sofrência, estamos de volta com o nosso Nos Acréscimos ao vivo aqui na sua RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET. Muito obrigado pela sua audiência. Também nas redes sociais, no nosso site rdctv.com.br, no Twitter, no YouTube, principalmente em facebook.com/RDCTV Digital. Valeu demais pela sua parceria. Você pode interagir conosco à vontade, mandar os seus comentários, mandar a sua opinião. A gente quer ouvir a torcida do Grêmio e também a torcida colorada interagindo conosco aqui no nosso Nos Acréscimos, que é o debate entre torcedores apaixonados do lado gremista e do lado colorado, aqui na nossa RDC TV, para fechar com tudo esse domingão de muito futebol. Recebendo hoje aqui do lado gremista, Luciano Rola e Juliano Vietelli, do lado colorado, Dricos e Fabrício Berto, tudo ao som da DJ Sharon Vieira. E você participando conosco, falamos bastante da vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho, vamos falar mais, mas agora, senhores, queremos ver os melhores momentos, né, os lances da vitória do Internacional. Inclusive o golaço do Rafael Sobis na vitória do Inter hoje à tarde contra o Aimoré no Beira-Rio por 2-0. Os melhores lances na tela para você. O Internacional, deixa eu ver se eu lembro certinho, que foi escalado hoje com o Daniel no gol. A lateral direita do Internacional teve o Bruno. Na zaga estiveram hoje o Roberto e também o Emerson Santos. A lateral esquerda com o Wendel. No 4-2-3-1 ali, os dois volantes hoje foram o Rodrigo Lindoso e o Nonato, um pouco recuado. Lá na trinca do meio, o D'Alessandro centralizado. Na extrema esquerda esteve o Neilton, na extrema direita o Sarrafiori e na frente Rafael Sobis. E aí, senhores colorados? Eu vou dizer que o Juliano fez um comentário no final do outro bloco que se referia a essa questão da aplicação tática, né? E o Marinho, ele acompanha hoje uma aplicação tática que é muito semelhante à que o Nico faz no time titular do Inter. O Nico, no ano passado, ele era um pouco mais disperso nessa questão, e a gente
no estádio se via muito a cobrança, principalmente o D'Alessandro em relação ao posicionamento do Nico em alguns jogos, né? Teve jogos que eu vi o D'Alessandro chamar o Nico para voltar para recompor. Então, é muito importante esse crescimento do Nico na parte tática. E no jogo de hoje também, quem esteve no estádio talvez pôde observar com um pouquinho mais de clareza, que foi a cobrança dos mais velhos, dos ditos medalhões, né, em cima da gurizada, na questão de posicionamento e assertividade dos passes. O D'Alessandro, se eu não estou enganado, hoje ele fez 4 assistências ou 5 para finalizações, e ele teve uma porcentagem de 96% dos passes certos, se eu não estou enganado. E foi bem interessante o posicionamento que o Odair escolheu, porque ele fez o seguinte, o Nonato e o Sarrafiore, eles ficaram intercalando naquela posição ali de volante pela esquerda, e às vezes o Nonato ficava centralizado, às vezes o D'Alessandro. E quando um não estava ali, estava na direita. E foi muito legal, porque foi o jogo, não sei se o Fabrício tem a mesma impressão que eu, mas esse foi o jogo que o Inter mais criou oportunidades no ano. Exato, até porque foi um meio-campo mais leve, vamos dizer assim, um meio-campo mais habilidoso, né, vamos dizer assim, né, o Nonato com toque de bola curto, né, mas se apresentando bastante pro jogo, o Sarrafiore, que é um meia, né, de origem, e o próprio D'Alessandro. Então o nosso meio-campo foi mais leve, né, criou um pouco mais, e eu acho que o D'Alessandro ficou, né, com o próprio Sarrafiore e o Nonato, ele conseguiu ficar um pouquinho mais à frente, que é o que eu peço pro D'Alessandro, entendeu? No time atual do Inter, time titular, vamos desenhar o time do jogo o jogo do Chile lá, até para o pessoal entender o que eu quero dizer. A saída de bola às vezes é um pouco mais lenta, e tu vê quando o D'Alessandro tá no time, ele encosta no Dourado, ele faz toda aquela volta no campo, pega a bola e vai sair, e aí sai um pouco mais lenta a bola do Inter, né, o outro time se recompõe um pouco mais rápido, que é um cacuete do D'Alessandro, para a bola sair redonda. Sim. Né? Eu acho que o D'Alessandro tem que jogar um pouco mais parecido como ele jogou hoje, que é mais do meio, perto dos atacantes. E se preservando fisicamente. Exatamente, o que a gente precisa dele é do toque final, é da penúltima bola pro atacante, pro Sobis fazer o gol. Ele pifou ali o Sarrafiore, da entrada da área, da entrada da grande área, ele não estava lá no volante. Exatamente, então lá no Chile o lance aqui que o Dricos comentou ali, que ele dá aquela cavadinha, ele tá na frente do gol. O D'Alessandro tem que ficar ali para poder aproveitar uma oportunidade dessa ou pifar o atacante, né, ou o meia que está chegando de trás. Então é isso que eu peço, e hoje me deixou feliz, que a gente viu uma alternativa diferente do sistema de jogo do Inter, com o D'Alessandro um pouco mais adiantado onde ele tem que estar. O D'Alessandro tem que ser o Douglas que foi no Grêmio no final. Copa do Brasil lá. Tem que ser o segundo atacante, o cara livre, solto lá para circular, para encostar no Nico, para encostar, mas do meio para frente, na direção do gol, não lá atrás buscar a bola para a bola sair redonda. E nem nas que pontas, é uma dificuldade né? um pouco do Inter, exatamente. É do meio, naquele triângulo ali centralizado, do meio do campo em direção ao gol. É ali que ele tem que estar, que é ali onde eu acho que ele vai contribuir mais para o Inter e para a carreira dele. Se ele jogar assim, ele dura mais 2, 3 anos aí tranquilamente. E não querendo tocar lenha na fogueira, né? Mas é que a opção do Odair pelo Patrick, ele simplesmente abdica da questão da condução da bola para tocar a bola de lado e para frente, porque o Patrick é um cara mais de condução de bola, né? Então o Patrick acaba conduzindo a bola pela esquerda e fazendo ali a recomposição e estocando para que passe o Iago e para que passe o Neilton ou o Nico quando joga pela esquerda. E ele abre mão desse toque diferenciado no meio campo para circular a bola, né? Agora, Nonato? Rapidinho, falando de Grenal, eu vou já aproveitar para dar uma... Como é que vocês esperam? O que o Odair vai fazer no domingo? É o tal do tripé, né? Que às vezes ele usa, né? Sim. Que é com Dourado, Patrick e Edenilson, né? Vem recheado esse meio campo, ele vai preencher um pouco para... Porque, sinceramente, eu acho que nós em 2006, me dói o coração, mas a gente tem que falar, né? O Grêmio, o time do Inter era uma máquina, pô. Né? A gremistada que me perdoe, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. O time do Inter tava varrendo tudo e tal. Então, o Grêmio, eu me lembro que naquele período ali, quando o Grêmio ia jogar Clássico Grenal, o Grêmio, né, tinha que... Porque... Outra postura, né? Agora mudou. Eu acho que o Grêmio tem mais time que o Internacional. E é isso que muita gente na imprensa, às vezes, uma parte, fazer justiça, uma pequena parte da nossa imprensa, às vezes, não sei por que não falam, né? O Grêmio é melhor. Tecnicamente hoje. O Grêmio é é melhor que o Internacional. Claro, e não é nenhum demérito. Isso não diminui o Inter. O Inter é um grande clube. Só que hoje o Grêmio tem mais time, mas
pelo que está mostrando. Da mesma forma, como é cíclico o futebol, nós também já tivemos momentos que estávamos um pouco abaixo e vamos embora. Assim é para Atlético Mineiro e Cruzeiro, assim é para Flamengo e Fluminense, Santos e São Paulo, entendeu? Então eu tô perguntando isso porque eu vejo os colorados comentando e qual vai ser a postura do Inter na área. E só complementando rapidinho, que citou 2006, eu lembro que teve um clássico Grenal que o Mano Menezes surpreendeu colocando o Alessandro e Patrício, né, naquele time, totalmente recuando para se defender do poderoso time do Inter. O Odair fez ano passado. O Odair fez ano passado na Arena, no Brasileirão. Saiu com 0-0. É isso aí. O Odair fez ano passado no Brasileirão, botou o Zeca no meio, botou o Fabiano, se não me engano, na lateral. Foi o primeiro jogo, eu acho, do Fabiano no Inter. Porque uma coisa é grandeza, né? A grandeza do clube, isso aí a gente não vai discutir o que representa Grêmio e Inter. Agora, o elenco no momento, às vezes, não é fazer o que é. E eu acho que, às vezes, até falta um pouco de entendimento na questão do ciclo como um todo. Porque, assim, ó, nos últimos 3 anos, o Grêmio fez grandes jogos contra adversários muito fortes e conseguiu criar uma casca em relação a isso. Diferentemente do Inter, que teve que vencer uma ascensão novamente à elite, né? Enfrentando times truncados, times que estavam fechados, e passou a jogar contra equipes de maior nome no certame, adversários mais difíceis. O Grêmio teve uma Libertadores ano passado que o Inter não jogou. Então, assim, eu acho que a casca do Grêmio e o ciclo dos últimos 3 anos fazem do time do Grêmio ter muito mais... O torcedor gremista, na minha opinião, tem que ter muito mais expectativa nesse sentido. E isso não é achar que o time do Inter é menos merecedor. Porque eu acho que o Grêmio tem um time pronto. O Grêmio tem um time pronto para jogar Libertadores e o Inter está formando a sua equipe, porque hoje a gente tem dúvidas ainda. Sim. A gente tem dúvidas na formação do time e na aplicação da aplicação tática. Quando eu me referi à imprensa, uma parte que às vezes a gente bota muito na balança, esse negócio, a rivalidade Grenal, ela tem um peso muito grande. Então as pessoas aqui que fazem, às vezes, comunicação aqui, pisam em ovos, às vezes. Eu tenho essa sensação na aldeia. E eu falo isso com naturalidade, porque como eu vivo isso desde pequeno, às vezes e vale para o torcedor do Internacional. Né? Para quem consome, para quem lê jornal, para quem está na internet, para quem vê televisão, para quem escuta rádio. Porque daqui a pouco o time do Inter não fez um bom jogo, aí daqui a pouco abre o jornal lá e tá tipo, pô, sabe? Tá. A Ive? A Ive, uma parte da Ive, né? É uma parte. Pode falar. A Ive, né? Aí daqui a pouco... Não, mas é verdade. Aí daqui a pouco tu acha que o teu time tá assim, não, pô, maravilha. E não tá. Como o Grêmio, inúmeras vezes, os gremistas... Cara, o gremista e o colorado são inteligentes. Então, pô, não vamos subestimar a inteligência dos torcedores. Esse aqui que consome pra caramba também, rádio, televisão... Cara, a gente sabe o que tá lendo, sabe o que tá ouvindo, sabe o que tá... A gente vai ao estádio, cara. Entendeu? Óbvio que nós não estamos lá treinando o nosso time como o Renato e o Odair fazem. Então, sabe, pega leve, porque... eu acho que vai depender do jogo da Libertadores de quarta-feira, mas eu acredito que o Odair vai repetir o time, acredito, né? Por isso que tem que esperar o jogo de quarta. A gente não sabe o que vai acontecer, pode ter um jogador machucado, enfim. Foi o caso do Dourado. Mas eu acho que é o caso, exatamente, que o Dourado tá meio dúvida, tá sentindo o pé de novo e tal. Talvez jogue, possa sentir. Mas eu acredito que o Inter deva repetir o time do Chile, tanto na quarta quanto no Grenal. Porque... Vamos lá, eu acho que é o time de segurança do Odair. É o time que tem o meio-campo mais forte. Forte que eu digo mais cascudo, mais marcador. Que ele vai usar para o Brasileirão também, né? Exato. E aí, como tem, por exemplo, tem esse tripé de volantes que todo mundo já sabe, né? Que é o Dourado, o Edenilson e o Patrick. E com o Potker que recompõe ali e dá uma segurança maior pro lado direito ali, para dar uma segurada no Zeca, para dar uma ajudada no Zeca ali. O Nico mais centralizado. Exatamente. E Pedro Lucas. Exatamente. O que eu acho que é isso. Talvez, Grenal, Pedro Lucas, não sei se vai escalar no jogo de quarta, eu acredito que deva escalar, mas aí pode ser, vamos botar um cascudo, Sobis, hoje jogou falso 9, foi bem, fez gol e tal. Talvez ali o Sobis do Pedro Lucas no Grenal. Mas acredito que quarta-feira é o mesmo time que jogou no Chile. Eu acho que no Grenal ele não vai colocar o Pedro Lucas porque é um jogo que pode queimar a gurizada. O Grenal, a gente sabe a importância que tem. E eu acho que até o Sobis, pelas últimas atuações, ele já está se escalando para o Grenal. Não seria um absurdo ele jogar o Grenal. Não, seria um absurdo. Então eu acho que pro Odair, ele é um... por exemplo, no jogo contra o Chile, que eu estava secando, obviamente, né, porque era antes do jogo do Grêmio, assim como tu secou depois. Era o teu aperitivo. Assistindo, estou secando.
Eu achei que o Odair ele fez o que era mais cômodo para ele em termos de substituição. Perfeito. Porque eu acho que ele poderia muito bem, o jogo era um jogo que era para ganhar no meio de campo, ele poderia ter colocado o Nonato para segurar mais a bola, tocar e correr e abrir a defesa do Palestino. Se ele tivesse tirado, poderia ser o Potker ou o Pedro Lucas e deixado o Nico livre para ele cair pelo lado que ele quisesse, porque ele é um jogador inteligente, tem finalização, o jogo teria sido 2-3. Tinha espaço para isso, né? Mas ele fez o quê? Ele botou o Lindoso, que mas foi mais confortável. É por isso que eu digo que hoje me surpreendeu que ele colocou um time diferente do meio para frente. Sim. Porque o sistema dele é com centroavante. Saiu o Damião, entrou um outro centroavante. Exatamente. Entendeu? Ele trocou 6 por meia dúzia, entre aspas. Só que o Internacional tem jogadores de velocidade na frente para tu ter um jogo diferente. Tu não precisa estar sempre com aquele cara fixo dentro da área, aquele grandalhão para bater com o zagueiro. Não precisa. O Potker é um jogador que eu acho que ele, para mim, é o Mazinho Loyola da atualidade. Ele tem velocidade, ele tem posição física, ele tem jogada pessoal, mas ele é horrível na conclusão da jogada. Ele erra muito a conclusão. Para mim, o melhor jogador do Internacional, eu falo isso aí há muito tempo, se chama Nico Lopes. Referência técnica. Inclusive, quando ele era reserva, que a torcida do Inter batia, eu falava, cara, o melhor jogador do teu time é ele. O Nico Lopes. Eu falava mais, eu falava assim, pra mim, eu falava o time era Secas, Nico Lopes, eu falava assim, eu falava pros meus amigos colorados, do time de vocês, cara, o único que eu gostaria de ter no Grêmio é o Nico Lopes. O único que eu falava. Hoje tem razão, porque é a referência técnica do Inter atualmente. E foi o goleador do Inter em 2017 e 2018. Sim. E 2017 jogando muitas vezes na reserva. Entrando na reserva, né? E é um jogador versátil, né? Eu gosto mais do Nico sendo o cara centralizado, como é o Luan no Grêmio. Sim. Com espaço para flutuar tudo. Mas ele joga muito bem na extrema direita, já fez a de falso 9, só não rende tão bem na esquerda, né? Eu não gosto do Nico jogando pela esquerda e acho que o Inter acaba encontrando problemas quando tenta inventar isso. Hoje o Odair surpreendeu toda a torcida positivamente, botando 3 pensadores no meio campo. E ficou claro que o D'Alessandro com mais um meia jovem e que vai fazer essa articulação, o D'Alessandro se coloca no time também. Que talvez possa se discutir o D'Alessandro sozinho fazendo toda essa transição. O D'Alessandro, ele e mais um para ajudá-lo a fazer justamente o que ele fizeram, exatamente o que fizeram hoje. A eles intercalarem as funções, o D'Alessandro volta a se colocar dentro do time. Agora, em relação à lógica que o Odair vai usar, o Odair colocou o time de confiança dele de 2018 lá. Só não colocou o lateral direito que não tá mais e o centroavante que não tá mais. O resto do time era igual. O melhor Inter que jogou a segundo semestre de 2018 foi o Inter de quarta-feira agora. Foi a melhor atuação do Inter dos últimos 6 meses, entendeu? E agora, na lógica que eu entendo, o Odair vai seguir com esse time. Mas com uma postura, pra mim, foi muito reativa. E jogando com um time sem expressão como é o Palestino. E vai ser uma postura, na minha opinião, reativa contra o Grêmio também. Tudo bem, mas contra o Grêmio, sim. Mas contra um time como o Palestino, quando for no Beira-Rio, tem que ser diferente. Tem que se impor. Mas o Palestino sai pro jogo, né? Aí permite esse tipo de sistema reativo do Inter, né? Entendeu? Não é um time fechado como era o Tajeres, por exemplo, né? Que foi lá, especulou contra o São Paulo, se fechou aqui, o São Paulo não teve jogo, cara. O São Paulo não jogou, não conseguiu chegar perto do gol. Entendeu? Então, isso facilitou, eu acho, esse sistema do Inter. Mas, claro, em casa, contra o Alianza Lima, contra o próprio Palestino, tem que ter uma outra postura. Tem que ter uma outra postura e talvez aí, como o Dricos falou, talvez... vendo o jogo de hoje, talvez assim, Nonato na do Patrick, e aí tu consegue colocar o D'Alessandro no time. Agora, uma coisa que eu acho que é importante também falar, eu ouvi antes também o VCL falando, em relação aos meias, aquela coisa da tática, né, que a gente vive falando e tal. E aí eu vejo hoje muito que aqui em Porto Alegre eu adoro que tudo é europeu, tudo é estilo europeu. Tudo é gourmetizado. Daqui a pouco nós vamos perder o Inter, não vai ter mais Grenal, porque tudo no Inter, o treino é europeu, o estilo europeu, não sei o que é europeu. Daqui a pouco o Inter vai estar jogando na Europa, né? Nós vamos perder. Não, mas isso aí é um recadinho que eu estou dando mesmo, porque eu não sei de onde. O Inter é o Inter, gente, é do Rio Grande do Sul, do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. O Grêmio da mesma forma, nós somos de uma escola sul-americana, entendeu? Os bons exemplos, eles podem ser seguidos, podem.
Agora nós temos o nosso estilo. Mas cá entre nós, entendeu? essa final de Libertadores única já é uma palhaçada, né? Exatamente. É uma cópia barata daqui a pouco, do que daqui a pouco eu vou estar começando a ver, daqui a pouco eu vou ter que assistir o campeonato holandês pra ver o que os caras estão fazendo lá, vou me grudar no futebol alemão. Cara, na boa, a gente só vai cruzar com esses caras no Mundial de Clubes. Entendeu? Então, o continente lá, o investimento lá é diferente, a adaptação é diferente, clima é diferente, é tudo diferente. Hoje, os clubes sul-americanos perderam força financeira, Colo-Colo, Independiente, Argentino Júnior. Esses clubes não conseguem mais chegar e não conseguem mais investir como se fazia antigamente nos anos 70, 80 e 90. Entendeu? Hoje, Real Madrid, Barcelona, o próprio Paris Saint-Germain que investe, não conseguiu ainda ganhar uma Champions. Não conseguiu. Com tudo que investe no futebol. Então vamos parar, estilo europeu, não, estilo do Grêmio, estilo do Flamengo, de ser o Corinthians, a nossa escola, tem que ser valorizada. Há pouco tivemos o Corinthians aí vencendo um Chelsea, né? Um jogo que foi importante para a história do Corinthians, com o seu futebol, com a sua tradição, com o seu jeito. Agora, por que nós, na América do Sul, nós não podemos também mostrar, né, o nosso futebol e também passar bons exemplos? Sendo que nós fomos uma escola que inspirou o mundo, né? É que o brasileiro está tendo essa mania, cara. Está tendo essa mania que, sinceramente, isso me irrita. Tudo lá é melhor. Que nada, rapaz. O Sevilha, quem é o Sevilha do lado do Grêmio? Quem é o Sevilha do lado dos grandes clubes brasileiros? Os melhores jogadores do futebol europeu, eles vieram daqui. Mas aí que te pergunto. Daqui para lá, que é a questão financeira. Esse tempo o Kaká deu uma entrevista dizendo que o Tottenham aqui seria campeão brasileiro. Será? Será? Com São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians, com o Grêmio, com o Internacional, com o Cruzeiro. É que é o espírito de vira-lata, né, que tem. Tu vai para lá, tu fica, nossa, endeusando tudo que é feito lá. E daí acrescentando. E outra coisa, tendo que disputar o gauchão aqui no interior e depois a Libertadores e o brasileiro na sequência. Vai jogar no gramado cheio de buraco. É diferente, é outra cultura. O Tottenham ali no Zequinha, no sol. O Tottenham, a grama sintética do Zequinha ali, 50 graus. O futebol espanhol poderia ser um triangular. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid acabou, cara. Mas tu pega esses campeonatos principais europeus, tipo, tu pega a Espanha, né? A Espanha é um campeonato carioca com grife, porque tem 4 times e o resto é porcaria, tá ali para cumprir tabela, entendeu? Tu pega ali, vai pegar na Alemanha. Na Alemanha tem... Quantos times tem na Alemanha? Tu pega o Bayern, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, que aqui no Brasil aqui tá começando a acontecer, que tá tendo o Flamengo, óbvio, né? Pelo Palmeiras. E o Palmeiras pela grana que coloca, que o Palmeiras precisa sempre de uma Parmalat para começar a ganhar título. O dia que a Crefisa sair, o Palmeiras a gente já sabe que cai de novo, né? E o Flamengo é aquele time que a Globo ajudou a criar pelas cotas de TV, que ganha 3 vezes mais que a dupla Grenal, Flamengo e Corinthians. Óbvio que tem o mérito da administração, porque o Corinthians, numa situação parecida, está quebrado aí, está mal até, porque tem que pagar o estádio. A Champions League, ela virou um brinquedinho do Real Madrid. Entendeu? E aí vem... Barcelona também, exatamente. Né? Tu pega os dois times espanhóis, são eles que ficam ali. E outra questão também que eu vou falar é da gourmetização do futebol, não só do campo, né? Eu falo na relação à torcida, a estádios. Eu acho que a gente está bem servido, acho que a arena é fantástica. Para quem trabalha, o atendimento é maravilhoso. O Beira-Rio também. Mas aí você vem com regras, por exemplo, de proibir os trapos, as bandeiras, as torcidas, numa competição como é a Libertadores. Que emblematicamente a gente vê torcidas argentinas dando show, a torcida do Inter, do Grêmio, e agora eles querem transformar tudo num teatro com as pessoas sentadinhas, de perna cruzada, comendo pipoca. Tem questões, por exemplo, agora que foi passado o dia da mulher, né? Esse tipo de ação, ela não impede que ocorram os diversos casos de assédio que as mulheres têm no estádio. Eu acho que a Conmebol, por exemplo, poderia se preocupar com isso. Como a gente pode fazer para tornar o estádio um lugar mais seguro para as mulheres? Não é o tamanho da bandeira que vai dizer, né, o tamanho do trapo. Cara, isso daí é o trabalho da polícia estar lá e cuidar para que não haja violência e garantir que todos tenham um bom espetáculo. Eu li a manchete, a reportagem que foi feita agora, e eu sou um frequentador de estádio, eu vou em praticamente todos os jogos, eu me escandalizei com os relatos que tinham. Casos absurdos, assim. Eu acho que as pessoas, elas falam muito em incentivar as mulheres a denunciar os casos, mas eu acho que quem está em volta e vê, essas pessoas têm que tomar uma ação para amparar a vítima. Não pode ser omisso, né? Justamente amparar, conter o agressor, para que ela se sinta encorajada e abraçada para tomar a decisão correta. Porque senão, se todo mundo ficar quieto, tá ela com um cara ali falando absurdos, óbvio que ela vai se constranger, né? Então eu acho que a Conmebol, ao invés de pensar em tamanho de trapo, sinalizador ou não, acho que tem coisas muito mais importantes que ela tem que pensar para garantir
que as pessoas todas tenham um direito a assistir um espetáculo, que a briga seja só dentro de campo entre os jogadores. Eu acho que muita coisa também no futebol que a gente fala em restaurante, no boteco, na esquina, na rua da praia, em relação aos horários do futebol hoje, né? A questão da violência hoje, dessa coisa tá uma loucura Porto Alegre, região metropolitana. Grenal domingo, 7 horas da noite. Tudo bem, televisão, tem isso, tá? Umas 7 horas da noite, pro Colorado que vai trabalhar no outro dia, o gremista que vai sair para trabalhar, e o cara que não tem carro e que mora lá no extremo sul de Porto Alegre, para atravessar a cidade. Pegar ônibus, pegar trem. Eu acho que, sabe, tá faltando um pouco de sensibilidade. A gente sabe que a televisão... Né? Tá, mas pelo amor de Deus, cara, 7 horas da noite. E eu até acho que essa questão agora de fazer a medição da questão dos assinantes de pay-per-view, que vão ser vai ser repassado para os times de acordo com os assinantes de pay-per-view. Eu acho que vai começar a ter um parâmetro melhor para que se haja novas definições em cima de rentabilidade para os clubes. Porque a gente vai saber, será que está valendo a pena tudo isso mesmo? Será que está bom o suficiente para as instituições, para os clubes? Porque, querendo ou não, o torcedor acaba sendo sempre colocado em segundo, terceiro plano. O cara que vai no estádio, obviamente hoje, tanto no Inter quanto no Grêmio, só cabe 0,1% da torcida dos torcedores que torcem para o Grêmio, torcedores que torcem para o Inter. São torcidas de 4, 5, 6, 7 milhões de torcedores. Só cabem 40 mil na Arena e 40 mil no Beira-Rio, 45 cada um, entendeu? Então, tem que se preocupar com o torcedor que está fora do estádio na hora do jogo, sim, mas aquelas 45 mil pessoas que estão lá dentro naquele momento, mobilidade, segurança, né, a questão de consumo. Pô, agora para o Grenal vai ser tarde, por exemplo, o serviço da própria Transurb, né, no final de semana. Então fica tudo comprometido, né? Pelo cidadão, pelo frequentador do estádio. Vai te tirando a vontade de estar no estádio, né? Porque se colocam muito mais barreiras, se colocam empecilhos, se colocam mais valores, mais problemas, em vez de a gente sentar, discutir, debater e achar as soluções, né? Para a questão do custo do ingresso, que já não é um ingresso barato. Nos anos 80, para você ter uma ideia, Campeonato Gaúcho, no inverno, nós tínhamos jogos às 13h30 da tarde. Grêmio, São Borja. Por causa do frio? Por causa do frio. Né? Então, o clássico Grenal, 4 da tarde, eu acho que é o horário padrão. É o horário da família. Não, e eu vou dizer pra vocês também que um horário que eu gostei muito, que nós tivemos alguns testes últimos anos, das 11 da manhã. 11 da manhã. Né? Foram os melhores públicos do Beira-Rio e da Arena. É o famoso jogo do churrasco. Só fica desumano para os jogadores, né? Terem que jogar ao meio-dia, dependendo da... Não, mas não pode ser no verão, né? Tô falando agora do outono e diante. Esses jogos das 11 da manhã foram bons testes, na minha opinião. Principalmente numa meia estação, né? Então, cara, eu não vi críticas em relação a isso. Houve um Grenal que foi às 11 da manhã. Eu não vi críticas em relação 2016. a isso. Aquele do Argel. Isso da polêmica E é um trator, público mais familiar, né? Tem essa questão também. Exatamente. A gente faz mais uma parada rapidinha. Na sequência, eu quero perguntar pra vocês aquele nosso teste do time ideal do Inter, do time ideal do Grêmio, agora com tantas alternativas e opções que os treinadores têm. E a gente volta em seguida com mais um bloco do nosso debate raiz aqui do Nos Acréscimos na sua RDC TV. DJ Sharon Vieira, solta o som. Da atitude de quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude. Ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu... Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Eu nunca Tinha que estar no celular do Fabrício Berto. Baita música, né, Fabrício? Eu acho horrível essa música. interpretar ali com a Sharon ali, ela podia ter feito uma interpretação. Essa música é uma porcaria. Mas vou pedir uma música boa agora, DJ Sharon Vieira. A música mais tradicional que todos sabem. Parabéns pra você. A gente tem uma lista de parceiros, de amigos que a gente quer homenagear rapidamente aqui no nosso Nos Acréscimos, que está no ar ao vivo pela sua RDC TV. Eu quero mandar um abração para um brother meu que é irmão de verdade, grande colorado, inclusive, Gugu Ferreira, que é um cara que me inspirou, que me colocou para trabalhar com rádio,
me chamou, ele tinha um programa há mais de 10 anos, me levou, depois deu o programa para eu apresentar, e se eu entrei nesse mundo foi por culpa dele. Um abração pro Gugu Ferreira, meu irmão, de todos os bons momentos e dos ruins também da vida, sempre do meu lado. Leonardo Magnus também, jornalista colorado, gente boa demais, fez aniversário nesta semana. O Bruno Mendes, jornalista do canal Canela Preta, que é torcedor do Chavante. O Voltaire Santos, nosso brother, gremistão, parceiro VIP aqui do Nos Acréscimos, o homem lá de Taps, que fez mais um ano de vida ontem. O Murica Matos, também comunicador lá da Rede Pampa, que já esteve conosco aqui também, aniversariando hoje. Ela, DJ Sharon Vieira, que a gente já parabenizou. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes aí, parabéns. Muita saúde, sucesso para todos aí. Um grande abraço para todos também os telespectadores, né, que fizeram mais um ano de vida nesta semana. Senhores, já estamos no nosso último bloco. Eu falei que eu prometi rapidinho. O time ideal do Internacional aí, quando tiver o Guerreiro, quando tiver todo mundo 100%, me critiquem se vocês discordarem à vontade, tá? O time do Inter ideal para mim teria Marcelo Lomba, Edenilson na direita, Moledo, Cuesta e Zeca na esquerda, Dourado com Nonato de volante, e eu faria um ataque experiente, pelo menos pro primeiro tempo. Colocaria Nico Lopes na direita, D'Alessandro centralizado, Sobis aberto na esquerda e Guerreiro na frente. Claro, no segundo tempo você troca, tem o Pedro Lucas, tem o Sarrafiore, tem o Neilton, e aí? Achei bom. O problema é que o Zeca, pelo visto, tá proibido de ser testado na esquerda, né? O Zeca vai ficar na direita porque não foi testado até agora, infelizmente. Mas seria um belo time para competir aí, sem dúvida. E aí, Fabrício? Eu acho que o meu time, eu vou... Vamos lá, eu acho que as dúvidas, eu tô pensando com a cabeça do Odair, porque não adianta a gente pensar um 4-4-2 que ele vai no 4-2-3-1 dele ali, tradicional, sim. Enfim. Eu acho que é o time do Chile com o Guerreiro na frente, e aí vamos deixar a dúvida ali então do Nonato ou o Patrick. Eu acho que esse é o time. E outra, mas o Potker, ele não vai tirar o Potker, cara. Esquece que não vai ser o Potker do time. Então não adianta a gente pensar em alguém pro lugar dele, que ele não vai sair. Tem que ter alguém para proteger o Zeca, é o Potker, o cara forte, o cara que... O Potker, para mim, teria que ser mais perto do gol. Ele teria que ser o centroavante, por exemplo. Como era na Ponte Preta lá. Exatamente, perto do gol. Nesse jogo lá no Chile, ele já, de 3, 4 conclusões, ele foi bem. Só que ele tem que estar perto do gol. Se olhar os gols do Potker, do Inter ano passado, enfim, desde quando ele chegou, é do meio da área, dentro da área, é ele mais perto do gol. Não é lá na direita, aberto, na extrema, para proteger, recompor e proteger o lateral. Só que é assim que ele joga no Inter, então vamos apoiar, paciência, entendeu? Então, por isso que eu acho assim, o time é esse, não vamos mudar, não vai mudar muita coisa. Talvez o Nonato na do Patrick e o Guerreiro na do Pedro Lucas ali, entendeu? E, claro, né, tem que pensar às vezes no D'Alessandro também. Nas variações que podem acontecer, variações, né? Com certeza. Do lado gremista tá difícil também, porque tem muitas peças de qualidade à disposição, né? Mas dá pra gente arriscar o quê? Paulo Vitor, Léo Moura, Kahneman, Jeromel, Cortez. Não, eu botaria até o Léo Gomes. Para mim, o time ideal do Grêmio hoje seria o time que iniciou contra o Rosário, com o Tardelli, de centroavante. Na frente. Viseu no banco. E Viseu no banco, e talvez trocar o Marinho pelo Montoya. Mas como o Marinho tem jogado bem, eu acho que o Montoya naturalmente vai assumir a titularidade ao longo do ano. Mas o Michel do lado do Maicon. Michel do lado do Maicon e o titular Léo Gomes na lateral direita. É o meu time. Michel, voltando agora de lesão, né? Sim. E é isso aí. Montoya vai assumir a titularidade ao natural, pela qualidade que tem. E Tardelli, acho que... É porque aí tá, ele tem opção, né? Agora ele vai ter banco. Sim. E isso, na verdade, isso a gente vai se dar conta aonde? No Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, né? Exatamente. Aí a gente vai ver o time rodar. Que foi o que faltou pro Grêmio nos últimos anos, Exatamente. né? Essa questão de elenco, de grupo. Principalmente a questão de 9, né? O Grêmio Isso, tinha o André, Verdade. o Tony Anderson e o Jael. E Posso mandar um abraço? Pode, à vontade, esse é o momento. Esse é o momento, né? Porque eu quero mandar um abraço pra galera do Hospício Tricolor, que estão fazendo um trabalho muito legal, show de bola. Show de bola. Abraço aí especial para toda a galera da Grêmio Rádio Umbro aí. Terça-feira vai estar bombando no FM. 90.3. 90.3 FM, a gurizada da Grêmio Rádio, o Livesque, a Jéssica, o Igor Pova, toda a gurizada do Márcio Neves, o Faturi, enfim. Carlos Miguel, Mazarop. Carlos Miguel, Mazarop, o Carlos Pereira, o Dente, todo mundo que está lá conosco, que fazem a Grêmio Rádio, né?
Um abraço para a galera da comunicação. Quero mandar a galera do Twitter, a Maura, que está sempre com a gente aí. Um abraço para a Eveline, um abraço para a Carol, um abraço para o Paulo, para o Eduardo e para o Rogério, que está lá em Ipanema, na Zona Sul. O Augusto lá em Ipanema, o alemão Augusto também. Um abraço para o Chico, Rodrigo Berlese, Chopp, toda a gurizada. Rola, aproveitando, 3 palpites teus. Internacional com a Alianza Lima, Grêmio, Libertad e Grenal. Grêmio e Libertad, 2-0 para o Grêmio. Quarta-feira no Beira-Rio, 1-0 Internacional. E domingo, Grêmio 2-0 no Inter. Foi um prazer, obrigado pela parceria. Bem-vindo sempre com a gente. Michele, obrigado pela participação aí, bem-vindo sempre conosco. Teus abraços, teus palpites, fica à vontade aí. Eu não sou um cara tão conhecido como o Rola. Mas tá recebendo bastante carinho no Twitter aí. Pois é, eu queria mandar um abraço. Ele é famoso pra caramba. Eu queria mandar um abraço para a torcida do Grêmio, para toda a torcida do Grêmio aí. E para os colorados que estão aqui mandando vários elogios no Twitter. Mas que faz parte, isso daí, a rede social é isso, a gente brinca, tem que saber receber a corneta, mas nunca levando para o lado pessoal, né? E agradecer mais uma vez o convite, é sempre bom a gente conviver aqui, rever amigos, fazer novos amigos também, né? E é isso. Para minha mãe, se estiver me vendo aí. Se estiver. Para o meu pai, não. Para muitas pessoas que não sabem, o meu pai é um colorado fanático, então essa hora ele já deve ter desligado a televisão. Ou tá te xingando também. Já deve ter desligado a televisão com vergonha do filho que veio de camiseta do Grêmio no programa. Maravilha. Os teus palpites aí. Grêmio e Libertad. Grêmio e Libertad, eu acho que o Grêmio ganha de 3-0. Inter e Alianza. Derrota sempre. E o clássico Grenal. Eu acho que depende se o juiz vai jogar ou não, né? Se o juiz não jogar, eu acredito que seja um 2-0 ao natural. Se o juiz jogar, vai ser 0-0 com 2 pênaltis não marcados. Olha aí. Nossa. Grande Michele. Dricos, foi um prazer te receber. Obrigado, bem-vindo sempre conosco. E teus palpites e abraços. Deixar um abraço pro pessoal aí do Twitter que tá mandando uma série de mensagens. Um abraço aí principalmente pra galera dos grupos de WhatsApp que a gente tem. O Projeto Gigante Sobre Linha segue comigo, o Nando Rocha está morando em Portugal, mas a gente segue criando conteúdo. Agora estou com um projeto novo, é um podcast chamado Vermelho e Branco, eu e o Lucas Colar. E a gente está já com 2 episódios disponíveis, amanhã sai o 3º. Em todas as plataformas ele já está à disposição. E agradecer a paciência de todo mundo e tudo mais. Dizer que futebol é isso. A parte mais legal do futebol é a gente poder interagir com pessoas que pensam diferente. Se todo mundo pensasse igual, futebol não teria graça. É verdade. Maravilha. Valeu, Dricos. Grande Fabrício Berti, sempre uma honra recebê-lo. Obrigado novamente pelo convite aqui, estar participando nos acréscimos, né? Conhecendo novos amigos, revendo velhos amigos. Sempre um prazer. Vou mandar a lista de abraços aqui então. Meu sogro Joaquim Ribas, um beijo pro Enzo, Thales Ávila, Fabiano Silva, Marcos Gil, Nelson Cerqueira, Oscar Machado, Fabiano Teixeira, Trairás Futebol Clube, todos os colorados. Deixar um recado para a direção do Inter para que comunique bem como é que vai funcionar esse setor novo no estádio. Hoje, com pouca gente, já deu problema, o pessoal não se identificou muito, que antes o Beira-Rio tinha circulação livre, agora já está diferente. Então vamos comunicar bem o torcedor para a gente poder lotar o Beira-Rio, fazer uma grande festa e empurrar o Inter a buscar essa Libertadores. 2-0 para o Inter, quarta-feira. Terça-feira o Grêmio vai ser 2-0. E 2-1 no Grenal. 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio, 2-0 pro Grêmio. Libertar não existe. Faltaram os teus palpites aí, Dricos. E o Grenal vamos ganhar de 2-1 lá na Arena. Vamos com força, vamos com força. Rodrigo, só deixa eu interromper. Eu só queria mandar um beijo pra Paty Sardão, que era minha ex-colega de colégio lá, que ela tá vendo aí também. Um beijo pra minha amiga secadora aqui. Cara, os meus palpites são... terça-feira na Arena eu acho que o Grêmio ganha. 2-1 para dar aquele sustinho na galera, né? Quarta-feira eu quero acreditar no 2-0 pro Inter. E no Grenal, o empate seria interessante. Mas, se possível, 2-1, um gol do D'Alessandro dentro da Arena para deixar eles muito loucos. Beleza. De boleta, não. Olha aí. Ele tá se arrastando, né, velho? Eu vou ganhar. Esse eu vou xingar. Tu xinga o D'Alessandro? Muito obrigado, senhores. DJ Sharon Vieira, valeu pela parceria mais uma vez. Teus recadinhos finais aí. Quero mandar um beijo especial para Deca Oliveira, pro Cristiano Costa, para Gipe Gemuda, Diego Goulart, Janderson, Tom, João Alberto, Jorge Curtis, a Daphne e o Leandro Silvério. Muito obrigada pelos recadinhos que vocês mandaram.
Um beijão e obrigado por terem participado com a gente. E a todos os telespectadores, um grande beijo e até a próxima semana. Valeu, DJ Sharon Vieira, só pelos petiscos, viu? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria conosco em mais uma edição do nosso Nos Acréscimos, que, se Deus quiser, volta no próximo domingo para falar do Grenal, do maior clássico do futebol brasileiro. Continue aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Muito obrigado, grande abraço e humildade sempre. Sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto. Ela sente e não para, ela toca. Quando ela desce é igual terremoto. Ela sente e